Livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 3 a seguir, diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Versículo de número 5. Então Sambalate, da mesma maneira, pela quinta vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Repita comigo: carta aberta. Pode assentar adorando e glorificando, exaltando ao nome do Senhor. Como é sabido de todos os irmãos que são leitores, estudantes da Bíblia, eu tenho a certeza que no decorrer desses dias, Deus já tem falado de multiformas e de muitas maneiras, usando os seus servos que aqui passaram, e Deus irá continuar falando através dos seus servos que irão passar ainda neste altar. O livro de Neemias, quem conhece Bíblia sabe que o próprio Neemias vai dizer que ele era copeiro do rei. Não obstante a isso, ele não era simplesmente um copeiro, um mordomo. Ele fazia parte do grupo de conselheiros do rei. Ele era um homem de confiança do rei. E este fato aconteceu ainda quando Neemias estava residindo no palácio em Suzã, no período do Império do Medo-Pérsia. O texto diz que Neemias, ele fazia parte do grupo íntimo do rei, pois estava sobre ele a incumbência, a responsabilidade de cuidar do rei, pois todas as vezes que o rei ia à sala do banquete, Neemias, ele tinha a responsabilidade de pegar o vinho, o cálice, a taça que havia o vinho, e antes do rei tomá-la, Neemias tinha que tomar primeiro. E o rei aguardava o espaço de alguns minutos, pois é conhecido de todos que conhecem de história bíblica, que naquele período, os monarcas, os reis, quando sofria algum tipo de conspiração, o meio de matar o rei era envenenado. Então o rei, ele tinha este cuidado. E não era qualquer pessoa que tinha o cargo de copeiro. Era alguém que tinha confiança, que o rei olhasse e se sentisse seguro. E Neemias, ele galgou, Neemias, ele alcançou essa posição. Entendemos que Neemias, ele era um judeu. Aleluia. E neste período que ainda ele estava longe da sua terra, ele consegue, ele galga esta posição, se tornando o copeiro, o homem de confiança e também um dos conselheiros do rei. Porque Neemias, ele tinha o livre acesso a entrar na sala do banquete, na sala do trono. Este homem agora está vivendo, habitando, convivendo no palácio, tendo todos os privilégios, todas as prerrogativas
de quem habita, de quem vive num palácio. E é neste inteirinho, neste período, no momento que Neemias está vivendo o melhor momento da sua vida, da sua fase, pois ele é amigo do rei, ele mora no palácio junto com o rei, ele tem uma posição importante dentro do palácio com o rei. Mas o texto diz que ele tem uma preocupação. Como está o povo de Israel? Como está os seus irmãos que estão lá em Jerusalém? Entendemos, querido, que Neemias aqui ele já vai logo nos dar uma lição. O fato dele estar bem, o fato dele estar morando, habitando, convivendo no palácio, não deixou ele prepotente, não deixou ele um homem egoísta, que só pensa em si mesmo. Algo que está faltando no meio do povo de Deus, a piedade. Ele estava bem, ele estava convivendo o melhor momento da sua vida, ele estava no auge, no apogeu do seu ministério. Ele poderia simplesmente se fechar, se trancar e não ligar para os demais. Mas Neemias ele vai nos mostrar que o fato de estarmos bens não nos deixa imunes de se preocupar com o nosso próximo. Porque tem muitas pessoas vivendo de palavras, mas literalmente não faz aquilo que falam. Aí o texto diz que Neemias ele vai receber algumas visitas, e vai vir alguns homens de Jerusalém. Flávio José vai dizer que Neemias está na feira fazendo compras. Quando ele percebe que aquelas pessoas estão vindo de Jerusalém, aí ele vai fazer uma pergunta, dizendo: me conta, me fala, me diga, como está Jerusalém? Como está a obra? Como está a restauração em Jerusalém? Aí o texto diz que quando ele recebe esta notícia, uma notícia estarrecedora, assustadora, a ponto do escritor, o próprio Neemias, dizer que ele teve que se assentar. Sabe quando você recebe aquela notícia que você tem pessoas que passam mal? Sim ou não? Tem alguém que está me entendendo? Há notícias que chegam até nós, há informações que chegam até nós, que tem pessoas que desmaiam. Tem pessoas que têm que beber um copo de água, porque a notícia é tão estarrecedora, tão assustadora, que é a ponto do Neemias ter que se assentar. Porque a notícia que ele recebe é essa: a situação lá é humilhante. Estamos passando por um período de vergonha, de sofrimento. Os muros estão derribados, as portas foram destruídas, queimadas. Estamos à mercê. Aí o texto diz que Neemias se assenta, porque ele vai se condoer com a situação dos seus irmãos. Ele poderia simplesmente ouvir aquela notícia e dar continuidade na sua vida, porque ele está morando no palácio. Mas ele se condoeu com a situação daqueles que estavam em Jerusalém. Por quê, pregador? Porque ele entendeu que foi o próprio Deus que o introduziu, que o colocou junto com o rei, para que o tempo determinado Deus poderia usá-lo para executar a tua obra. O que você quer dizer com isso, pregador? Deus vai te colocar em uma posição, Deus vai te colocar em destaque. Por quê, pregador? Para que ele vai te usar no tempo determinado.
Neemias, ele entendeu que foi o próprio Deus que o introduziu, que o colocou ali. Por que, pregador? Porque ele conhecia história. Ele sabia que houve um período lá atrás que Deus introduziu uma mulher conhecida como Hadassah, que depois se transformou em Esther, porque colocou lá no palácio, se tornou rainha, para que no tempo certo Deus pudesse usá-la como uma ferramenta para a tua obra. Oh, glória! Eu vim aqui profetizar, dizer que Deus vai te colocar. Deus, ele vai abrir uma porta tão grande que alguém vai ficar com cara de ué. Aleluia. Mas Deus vai te colocar lá para quê? Para que no tempo certo ele venha te usar. É mais ou menos assim, o homem certo para o tempo certo. Aí o texto nos diz que Neemias, agora ele vai entrar em uma campanha. Entenda, queridos, eu não sei o que os outros pregadores falaram, aleluia, mas eu quero dizer nesta noite que os inimigos da obra vão ficar envergonhados e confundidos, aleluia, porque tem os inimigos da obra sim, irmão. Tem aqueles que não faz, tem aqueles que não tem capacidade, que não tem coragem, mas quando vê alguém se levantando, ele quer parar, ele quer matar, ele quer neutralizar. Mas Deus está dizendo, eu estou levantando. Pode levantar quem quiser, porque vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Por que, pregador? Porque o Deus que quebra o arco, corta a lança, queima carro no fogo, está dizendo, aquietai-vos, e sabeis que Ele é Deus na tua vida. Quem vem adorar, adora Ele, vai. Quem vem adorar, adora Ele, vai. Entenda, queridos, que Neemias, ao receber a notícia, ele correu para a oração. Josué Gonçalves vai dizer que a oração é uma chave invisível que abre porta visível. Entendeu? Alguém disse assim que um filósofo na ponta dos seus pés não enxerga um palmo do seu nariz, mas um crente de joelho, ele enxerga além. 4 meses, Neemias, aí ele entra em uma campanha de oração. Interessante que Neemias não avisou, não comunicou ninguém. Ele fez aquilo que Jesus lhe havia dito depois, lá na frente. Tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, e em secreto, fala com o Pai que está em oculto. E o Pai que está em oculto, Ele vai te recompensar. Em vez de você colocar no Facebook, sabe? Em vez de você colocar lá no seu mural dizendo, me sentindo mal, não. Entra no teu quarto, meu filho. Entra no teu quarto, minha filha. Vai falar com Deus, vai falar com o Pai. O Pai que está em oculto vai te recompensar. Mas a nossa geração está muito aquém. A nossa geração é tudo, se coloca, se exponha na rede social. Não, meu filho, crente tem que fazer a diferença, rapaz. Entra no quarto, vai falar com Deus, vai buscar ao Pai, busca a direção de Deus. Entenda, queridos, que Neemias, ele tinha um relacionamento íntimo com o rei. Ele poderia simplesmente comunicar ao rei, explicar ao rei, mas não, ele foi orar ao Deus dos céus, ele foi buscar a Deus, porque Neemias não dependia do rei da Pérsia, ele dependia dos reis e senhores dos senhores. Neemias, ele não orou 4 dias, Neemias orou 4 meses, orando e buscando a Deus, e jejuando e chorando, oração, lágrima e jejum. Ele está orando, está buscando a presença do Pai.
Aleluia. Aí um belo dia, ele vai entrar na sala do banquete. Quando ele pega o cálice, que é o vinho, e vinho na Bíblia significa alegria. O homem que tem a responsabilidade de levar alegria está triste, está sofrendo, e não tem como enganar o rei, irmão, quando entra na presença do rei. O rei logo olha para o seu rosto e percebe que ele está indo, tem algo diferente, algo acontecendo com Neemias. Porque todos os dias Neemias entrava na presença do rei e o rei via o semblante dele alegre. Mas naquele dia que ele entrou na sala do banquete, ele entrou com seus semblantes abatido, caído, triste. Pois a Bíblia diz assim, que um coração alegre é a causa que aformoseia o rosto. Mas a Bíblia diz, por causa da dor, o espírito é abatido. A Bíblia diz, irmãos, que quando Neemias entrou na presença do rei, logo o rei percebeu que havia algo diferente. O que é que você quer dizer com isso, pregador? Ei, minha filha, você pode enganar o teu esposo, você pode enganar a tua esposa, você pode enganar o pastor, você pode enganar o vizinho, o fofoqueiro. A situação está triste, mas quando você vê ela, você coloca um sorriso no rosto. Mas Deus está dizendo, eu conheço o teu coração, eu sei como você chegou aqui, eu sei como você entrou neste lugar. Hoje, alegria para a tua vida. Porque, pregador, o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã, alegria, 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 alegria. Receba, vai, receba, vai. Neemias, ele entra na presença do rei. Ninguém do seu grupo de amizade percebeu que ele estava abatido. Ninguém teve a percepção que estava acontecendo algo com Neemias. Mas quando ele entrou na presença do rei, ela é macaia cheia. Urabacado subi decaia cheia. Aleluia, porque os olhos do Senhor é como chamas de fogo. Aleluia, que contempla o íntimo, aonde o olho do homem não pode alcançar, aonde a mão do homem não pode tocar. As mãos de Deus toca hoje, as mãos de Deus arranca hoje, os braços de Deus trabalham em teu favor. Então nesta noite começa a se alegrar, porque, pregador, você está na presença do rei, vai, adora, vai. Você está na presença do rei, adora, vai. Você está na presença do rei, adora, vai. Porque antes de Neemias tomar alguma atitude, ele orou. O texto vai dizer que ele se colocou no lugar daquelas pessoas. Olha que ele diz, olha, Senhor, lembra-se que nós pecamos contra o Senhor. Neemias não disse, eles pecaram, não, ele disse, nós pecamos. Neemias sabia o que estava acontecendo, era represária, era algo que Deus estava tratando com o povo, por causa do pecado do povo. Porque o povo não virou o rosto, virou as costas para Deus. O povo transgrediu a lei, os mandamentos do Senhor. Abacuque vai falar com Deus, dizendo, ó Deus, eu tenho orado, o Senhor não tem me escutado. Aí diz Deus, calma, Abacuque, que eu estou preparando uma vara da correção. Porque o cálice da misericórdia de Deus transborda.
Deus está falando, Deus levanta profeta, fala com o povo, e o povo não está nem aí. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Aí o dia que o cálice da misericórdia de Deus transbordou, Ele permitiu que Nabucodonosor com seu exército viesse, invadisse, destruísse, devastasse, acabasse com tudo. Agora o povo passa longos, amargos 70 anos no cativeiro. No Salmo de número 137 você vai ver o povo se assentado, vivendo das lembranças. Que tempo bom! Chega de viver o tempo passado, querido. É tempo de você se levantar. É tempo de tirar poeira e fazer coisas novas. Esqueça o passado, se desprenda do passado. O que passou, passou. É daqui para frente. Neemias está orando: Deus, pecamos contra o Senhor, mas lembra-se das promessas que o Senhor fez. Neemias, quando entra na presença do rei, aí ele mesmo vai dizer que o rei faz a ele a pergunta, e antes dele responder, ele orou em espírito. Aí ele foi relatando: aonde está a sepultura dos meus pais? A cidade está devastada, destruída. Me permita, rei, que eu possa ir até lá e trabalhar naquela obra. Aí o rei pergunta: quantos dias você vai precisar? Ele disse: me dá uma autorização que eu possa ficar até a obra se findar. Aí crente que tem ousadia fala: oh, rei, me dá também a carta de autorização, por onde eu passar as pessoas não venham me parar, mas permita também eu ir buscar madeiras, me permita levar algumas pessoas. Porque está cheio de aventureiro por aí, irmão. Tem um monte de gente falando que está obra, mas não tem endereço, não tem uma cobertura de uma autoridade sobre a sua vida. Aleluia! Mas Deus está tendo compromisso com quem tem compromisso. Tem muita gente dizendo: eu estou fazendo a obra, não tem pastor, não toma santa ceia, não vai do culto de ensino, é aventureiro. Deus não tem compromisso com esse tipo de pessoa. Deixa eu mandar um recado. Deus não tem compromisso com o aventureiro. Deus tem compromisso com crente que tem endereço, que tem pastor, que anda debaixo de uma cobertura. O seu pastor sabe aonde você está. Mas essas pessoas que não têm igreja, desengrejados, são picaretas, pilantras. Deus vai arrancar de cima da tribuna, porque não tem compromisso com essas pessoas. Está cheio, pastor Júnior, de pessoas dizendo: estou fazendo a obra. Aí você pergunta: dá para trazer uma carta de apresentação? Dá para trazer uma carta? Eu não tenho, pastor, não. Porque não tem pastor, não tem um campo, não tem um pasto. Mas ainda bem que Deus está levantando uma geração que tem compromisso, que tem endereço, que tem pastor, que tem líder para fazer a obra. Porque a obra de Deus não é de qualquer maneira. Não é. Fazer a obra de Deus é muito além do que um terno, uma gravata e uma Bíblia. Fazer a obra de Deus é muito além do que ter um curso de teologia, falar na hemenêutica, na exegese, o grego, o aramaico, o hebraico, de ter uma retórica. Não, meu filho, fazer a obra de Deus é ter compromisso, é ter calo no joelho, é ter comunhão com Deus, é buscar a Deus. Porque tem muita gente falando da obra e pouca gente falando com o dono da obra.
Tem muita gente envolvida na obra, mas tem pouca gente envolvida com o dono da obra. É tempo de parar, meu filho. É tempo de falar mais com o dono da obra do que se envolver com a obra. Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus na casa, irmãos. Foi vocês que escolheram o tema, eu estou no tema. Neemias poderia sair escondido, poderia sair pela porta do fundo, mas ele foi falar com o seu líder. E quando ele chega em Jerusalém, 3 dias ele ficou. Ei, querido, para de ficar contando um segredo para alguém, para as pessoas que não merecem ouvir. Espera o tempo certo de Deus falar para você dizer para alguém. Tem muita gente frustrada na obra por causa disso, fala demais. O sábio Salomão disse assim, ó: seja tardio em falar, em pronto a ouvir. Ou seja, fala menos e ouve mais. Neemias ficou 3 dias dentro da cidade e ninguém sabia o que ele estava para fazer. Aí ele saiu à noite sozinho, foi fazer uma varredura, foi examinar, foi fazer uma análise, fez um diagnóstico, foi ver o que estava precisando na cidade. Aí depois ele foi comunicar. E quando ele comunicou o que veio fazer na cidade, os inimigos da obra se levantaram. Aí começaram a oposição, a conspiração. Mas, querido, quem está na direção de Deus vai passar por perseguição. Quem está no centro da vontade de Deus vai passar por calúnia. Se não passar por perseguição, por calúnia, tem algo errado. Se o próprio Jesus passou por isso, meu filho, se o próprio Cristo viveu isso, as pessoas se levantaram dizendo: não, ele é do contra. Este homem cura em nome dos demônios. Se Cristo viveu isso, quem sou eu, quem é você para não passar por isso? Mas fique firme no propósito que Deus te colocou. Aí começou as pessoas querendo desmotivar, querendo colocar o desânimo no coração de Neemias. Aí começa aquela panelinha de uma meia dúzia de fracassado. Começa a dizer: não vai dar certo, não vai prosperar, não vai conseguir. Como ele vai levantar os muros, porque está tudo derribado, queimado, só tem cinza, só tem entulho. Mas Neemias não é qualquer homem. Tirou a cinza, tirou aquilo que não prestava. Porque não tem como restaurar os muros levantando sobre cinza. Cinza na Bíblia fala de passado. Cinza na Bíblia fala daquilo que se passou, não serve mais. Então Neemias tira tudo aquilo do passado, tira tudo o entulho, tira toda a sujeira e começa a levantar do nada, começa a restaurar do nada. Aí as pessoas começam a olhar e dizer: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque aí alguém vai dizer assim: ei, este muro aí não tem estrutura, não tem base. Se pousar uma raposa vai derribar. Não é diferente na tua vida, não é diferente na minha vida. As pessoas olham e dizem assim: é fogo de palha. O primeiro vento que assoprar vai sair da igreja. O primeiro vento que assoprar vai sair, vai abandonar o circo da oração, vai deixar o grupo de louvor, vai deixar de ser obreiro, vai nada. Por quê? Porque antes de Deus te levantar, Ele fez uma faxina. Ele arrancou, tirou, jogou fora tudo aquilo que não prestava e levantou você sobre a rocha que é Jesus. Os inimigos da obra é assim, querido. Eles não fazem, mas quer parar quem está fazendo. Levanta calúnias,
falsos testemunhos, até paga. Alabacala xandaramahaya, urabacala xuramahaya. Não foi diferente na vida de Cristo, não foi diferente na vida dos apóstolos, e não vai ser diferente na vida do crente fiel. Se tem alguém ensinando aí fora dizendo que crente não passa luta, se tem alguém aí fora pregando dizendo que crente não passa prova, é mentira do diabo. É um evangelho falso, é um evangelho sem cruz, porque o evangelho de Jesus tem cruz, o evangelho de Jesus tem perseguição, o evangelho de Cristo tem calúnia, o evangelho de Cristo tem perseguição, mas tem salvação, tem vitória, tem porta aberta, tem livramento, tem cura, tem milagre, tem tudo na obra do Senhor. Aí a notícia se espalha. Ô Sabalate, ô Tobias, ô Gessen, o muro já está na metade. Aí aqueles que tentaram primeiro com acusação, com conspiração, viu que não deu certo, agora eles vêm com uma falsa amizade, dizendo assim: para por um momento a obra, desça deste andaime e venha ter conosco, vamos fazer uma reunião, vai ter banquete. Aleluia, acabou de descer, irmãos. Cuidado com os churrascos, cuidado com as picanhas, cuidado com os convites, porque nem todos os convites tem Deus, viu? Vem no churrasco, vigia, porque primeiro levanta calúnia e não consegue, agora vem querer fazer uma aliança, mas no intuito, no intento de matar Neemias. Neemias está envolvido na obra, mas ele não perdeu a sensibilidade, ele não perdeu a comunhão. Alemacala xandarabacaia. Tem muito obreiro perdendo a comunhão com Deus dentro da obra. Tem muito obreiro perdendo a família por causa da obra. Ei, meu filho, fique ligado, fique atento. Está tão envolvido com a obra que está deixando, negligenciando com a família. Não perca a sensibilidade. Diga para o seu irmão, não perca a sensibilidade. Faça a obra, mas fique ligado. Entendeu? Entendeu? Aleluia. Ô Neemias, desça daí, vem participar conosco em uma reunião, num chá da tarde, num churrasco. Vou nada. Eu não posso descer. Se eu descer, a obra para. Se eu descer, a obra vai estagnar. Porque o Neemias, ele era o líder. A intenção de Tobias e Sabalate e toda a panelinha era pegar o líder. Sempre foi e sempre será. As artimanhas de Satanás é essa, é pegar o cabeça. Pegando o líder, o povo se espalha. A estratégia de guerra no período bíblico era assim: pegava-se o líder, o povo se espalhava. É por isso que Acabe, quando é alvejado pelaquela flecha, ele fala assim: ó, eu estou ferido, já estou morrendo, mas me levante aí. Ainda que eu morra, o povo tem que ver que eu estou vivo. O que tem de obreiro morto, o que tem de líder morto, só está de pé dizendo para enganar o povo.
Elebacaia, xandarabarraia. Não deixa eu cair, senão o povo vai ver que eu estou morto e vai se dispersar. Mas Deus está dizendo: chega, 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 chega. Hoje o Espírito de vida está entrando aonde tiver obreiro morto. Está colocando vida, está colocando vida, está colocando vida. Alabacá, sube e desce. Desça daí, Neemias. Oh, irmão, foram 4 tentativas. Veio a primeira, ele disse: não posso. Vamos esperar mais um pouquinho aí. Veio a segunda, ele disse: não posso. Veio a terceira, ele disse: eu não posso. Veio a quarta, ele disse: eu não posso. O que é isso, querido? É postura. Tenha postura diante dos convites, diante das propostas. Seja firme. Eu não posso. É tentador, mas eu não posso. É gostoso, mas eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Porque eu estou à frente de uma grande obra. Porque quem para a obra não é o demônio. Quem para a obra na tua vida é você mesmo. Quem para a obra de Deus na tua vida não é Satanás, não é o inimigo, não é o fofoqueiro. Quem para é você mesmo. Como assim, pregador? A partir do momento que você cede, você está dando legalidade para o inimigo entrar e destruir a tua vida. Mas quando os convites vêm falando: eu não posso parar, eu não posso descer, eu não posso, porque a obra vai cessar na minha vida. Elebacaia, xandarabacaia. Eu estou sentindo a presença de Deus na casa. Eu estou sentindo a presença de Deus na casa. Quem pode adorar, adora Ele, vai. Quem pode adorar, adora Ele, vai. Elebacaia, xandarabacaia. Urapaia, tócia, como núbia. Elepaia, candaramahaia. Pega, vai. Adora, vai. Receba, vai. Ô pregador, eu estou recebendo tantos convites. Não posso, não posso, não posso. Eu não posso, porque a obra vai parar na minha vida. O que tem de obra estagnada na vida de pessoas aí, o que tem de pessoas que começaram bem, mas estão mal, porque por um motivo, ou por um período de tempo, acabou cedendo, e o inimigo entrou e destruiu a vida. Vai passar perseguição, mas tem bom ânimo, porque ele venceu. E se ele venceu, irmão, ele disse assim: aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então vale a pena, irmão. Vale a pena, minha filha. Vale a pena, rapaz. Vale a pena você passar por tudo isso, porque o que Deus vai fazer na tua vida é coisa grande. O que Deus vai realizar na tua vida é coisa grande. É tempo de nós valorizar aquilo que Deus colocou na nossa mão. É tempo de nós valorizar aquilo que Deus nos confiou. Porque aquilo que Deus dá, Ele não tira. Mas vai se cumprir aquilo que Cristo disse: ei, naquele grande dia: Senhor, eu preguei no teu nome, eu cantei, eu fiz a obra no teu nome. Ele vai dizer assim: aparta de mim, maldito, porque eu não te conheço.
Porque tem muitas pessoas com a vida destruída, com o altar quebrado, está acima dos púlpitos pregando, cantando, falando do amor de Deus, está no erro, está no pecado, mas está achando porque Deus usa, porque Deus deu o dom da palavra, Deus deu o dom do louvor. Isso não é significado de salvação, mas quando chegar naquele dia, ele veio dizer: apartai-vos de mim, maldito. Mas Senhor, eu cantei, eu preguei, eu pastoreei, mas o teu nome não está escrito no livro da vida. Vai-se embora. Porque fizeram aliança com Sanbalate e Tobias. Aí na quinta tentativa ele veio com a carta aberta. Para terminar. Ele veio com a carta aberta querendo expor. Porque naquele tempo a carta ela vinha fechada e selada. Só quem era a pessoa que iria receber a carta poderia quebrar o lacre. Mas o inimigo ele vem assim. Ele tentou uma falsa aliança, não conseguiu. Veio com a carta aberta, querendo expor Neemias, levantando calúnias, dizendo: você está querendo virar rei, você está querendo se rebeliar, colocando Neemias diante das pessoas para que Neemias viesse ficar em descrédito, que as pessoas viessem olhar para Neemias e zombar de Neemias. Mas ele permaneceu firme. Compraram um profeta dizendo: Neemias, vamos se esconder no templo, porque ainda essa noite eles vão vir te matar. Neemias disse: eu não posso, eu sou algum homem de se esconder. Neemias enfrentou no tete a tete, irmão, no olho a olho, no mano a mano, para você entender. Com uma mão ele fazia a obra, com a outra segurava a espada. Aleluia. Faça a obra, mas não deixe a espada cair. Aleluia. Com uma mão você faz a obra, com a outra você segura a espada. Se coloca de pé adorando, vai. Por gentileza, se coloca de pé nesta noite. Quem sabe você esperava uma mensagem com uma profundidade teológica. Não, irmão. O evangelho de Jesus é simples. É o homem que complica, é o homem que enfeita tanto. Jesus no seu período ele falou no grego koiné. Ele poderia usar o grego clássico, mas ele falou a língua do povo. Coisa simples. Você que entendeu esta palavra, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Ainda que